Olá, tudo bem? Bom, você já sabe que eu sou enfermeira Divânia e que normalmente eu vim aqui para poder falar um pouquinho, dar uma orientação para vocês um pouquinho, referente sobre algumas atuações na área da saúde, né, na enfermagem. Eu sou uma profissional antiga, já com 25 anos, né, e eu amo demais a minha profissão. Eu não sei fazer outra coisa, não sei vender, não sei cozinhar, não sei cobrar, eu só sei cuidar do outro. Por isso que eu gosto tanto de vir aqui e sempre dar um pouquinho de orientação para as pessoas que gostam do meu conteúdo e que precisam, né, melhorar a sua prática no dia a dia. Bom, então hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho referente a quantos profissionais eu, como enfermeira de uma unidade, seja no hospital, seja numa UPA, seja um centro de referência, quantos profissionais eu, como enfermeiro, precisaria para atender numa PCR, ou seja, uma parada cardiorrespiratória. Bom, existe um cenário ideal e existe também a nossa realidade. E que muitas vezes a gente trabalha com a realidade e não com o cenário ideal, né? Então, a American Association, ela sugere que para o atendimento de uma PCR tenhamos 6 profissionais. Esse seria um cenário ideal. Porém, muitas vezes não é a nossa realidade, correto? Em minha prática profissional, eu já atuei, né, na situação de urgência e emergência, no PCR, com 2 profissionais, com 3 profissionais, com 4 profissionais, com 10 profissionais, até com 20 profissionais. E que isso muitas vezes acaba atrapalhando. Uma lotação de profissionais acaba um aí meio que tendo confronto com o outro e acaba atrapalhando. Então, a American Association, ela diz pra gente que o ideal, um cenário ideal seria de 6 profissionais. O importante na verdade, é a sua realidade, é você saber trabalhar com a sua realidade. E que na minha, na verdade, atuei com 2 profissionais e com 4 foi o máximo que eu consegui. Bom, como a American Association ela diz, né, que o ideal seriam 6 profissionais, eu vou falar qual é a função de cada um. Dentre esses 6 profissionais, o que cada um deveria fazer nesse momento de atuar numa PCR, tá bom? Bom, a gente tem que ter um profissional responsável pelas vias aéreas. Normalmente, esse profissional que está responsável pelas vias aéreas, ele é o médico. Tá? Porém, esse médico também pode ter o auxílio do enfermeiro para auxiliá-lo a intubar esse paciente. Mas a responsabilidade das vias aéreas, a intubação, é do médico. O outro profissional ideal seria que, na verdade, nós tivéssemos 2 médicos, porém, essa não é a nossa realidade. Então, o outro profissional, o segundo profissional, seria um médico também, que ele seria responsável pela desfibrilação, pelo desfibrilador. Né? Então, o médico atuando nas vias aéreas, realizando, né, o procedimento de intubação, o outro médico responsável pela desfibrilação. Um terceiro profissional seria um técnico de enfermagem, que esse aí seria responsável pela administração da medicação. Nessa hora é importante que a gente tenha um técnico que tenha uma bagagem grande, que tenha um conhecimento grande de medicação e que tenha uma habilidade também grande para ser apto na hora das solicitações da medicação, porque no momento de uma PCR tudo vira um tumulto, fica muita correria, a gente precisa ter conhecimento, ter rodinha no pé e agir de forma rápida. Já o quarto profissional poderia ser o enfermeiro, deve, né, ser o enfermeiro. Ele que fica ali meio como líder da equipe de enfermagem, também atuando aí, né, com o médico. Então, o quarto profissional seria o enfermeiro sendo líder da equipe, liderando todo mundo. O quinto profissional seria um profissional responsável pelas compressões torácicas. Esse profissional ele vai alternar a cada 2 minutos com outro profissional. Normalmente a gente coloca para atuar nas compressões torácicas o técnico de enfermagem, mas isso não exime o enfermeiro ou o médico também atuar na compressão torácica. Então, 2 profissionais ali para poder fazer, como é que fala, as compressões torácicas. Um técnico, o enfermeiro que vai estar trocando com ele, ou um outro técnico também. Então, o quinto profissional seria aquele que é responsável pela compressão torácica, trocando a cada 2 minutos com outro profissional. 2 minutos é o tempo suficiente para um profissional atuar lá, fazendo as massagens cardíacas
descansar para que o outro entre em ação. E aí você fica nesse ciclo até o paciente poder voltar e o médico dizer que vai fibrilar quando precisar desfibrilar. E o sexto profissional seria um cronometrista. O que seria esse cronometrista? Seria aquela pessoa que está responsável em anotar e dizer o tempo de medicação que está sendo feita. Porque a gente pode usar a adrenalina, por exemplo, né, dependendo do protocolo da unidade, do médico que atua, a cada 3 minutos ou a cada 5 minutos. Então, é aquele que diz, primeiro adrenalina, realizada às 10h20. Então, se o médico quiser a cada 5 minutos, quando estiver próximo do quarto ou quinto minuto, segunda dose, 4 minutos, vai colocar no quinto, se eu quer em 3 ou se eu quer em 5, doutor. E aí seria esse cronometrista, que ele vai cronometrar, anotar e controlar todo o tempo da medicação que está sendo administrada. Este seria um cenário ideal, porém não é a nossa realidade. Eu trabalho muitas vezes com 2 ou 3 profissionais e que a gente tem que fazer tudo isso. Bom, e se vocês querem um conselho de uma enfermeira antiga, mas que ama de verdade o que faz, quando você, enfermeiro, ou você, técnico, estiver diante de uma situação de PCR, não fuja dela. Em frente, vá com medo, com o mesmo medo, em frente, sabe por quê? Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai estar responsável pelo setor como enfermeira ou você como técnico vai estar no setor de urgência e emergência, vai estar diante de uma PCR e você precisa saber atuar, você precisa saber o que fazer nesse momento. Então não fuja, não fuja, regace as mangas, parta para a briga e faça o melhor de você, tá bom? Essa é a dica da enfermeira Divânia num atendimento de PCR. E o cenário ideal para atendimento dela, ok? Beijos, tchau, até a próxima dica.